Olá, eu sou Daniela Proença, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre redação para concursos. Sim, redação para concursos. Primeiro, você tem que saber que tipo de prova sua banca vai cobrar. Na maioria das vezes é uma redação dissertativa argumentativa. Isso é quando você vai fazer um texto argumentativo. Você vai colocar a sua opinião, a sua tese, e você vai discorrer sobre isso, tudo bem? A segunda coisa, você precisa estar bem atualizado, estar informado, porque como que você vai discorrer sobre um tema que você não conhece? Ah, mas vem 2 textos de apoio. Tudo bem, tem 2 textos de apoio, mas você precisa trazer informações além daqueles textos. A sua banca vai avaliar isso. Terceiro, você tem que saber, você tem que dominar, é a sua obrigação, é o seu dever dominar a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Você tem que ter um texto bonito, bem pontuado, bem acentuado, com concordância verbal, nominal e assim por diante. Você tem que dominar coesão e coerência. Você tem que trazer dados estatísticos, referências externas para fundamentar a sua tese. Não é complicado. Calma. Se você tiver essas 3 coisas, dominar a norma padrão da língua portuguesa, compreender coesão e coerência e saber aplicar isso no seu texto, e estar bem atualizado para poder discorrer sobre o seu tema, você estará com 90% de chance de ser aprovado nessa redação. Você tem que se atentar ao seu tempo. Por isso, treine. Pegue um rascunho na sua casa, faça redações, vai praticando. Aplique essas 3 coisas e quando você estiver praticando, você vai conseguir fazer em menor tempo possível, tá bom? Agora, vamos falar sobre a estrutura de uma redação. Você tem que saber que uma redação tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter conclusão. Anota essas 3 coisas sobre a estrutura da sua redação. Apresenta o seu tema na primeira linha da introdução. Apresentou o tema? Traga a sua tese. Falou da tese? Traga uma segunda tese. O que é tese? É a sua opinião, é a sua ideia sobre aquele assunto. Por exemplo, suponhamos que o tema seja aborto. Discorra sobre o aborto no Brasil. Aí você vai falar assim, na sua introdução. Aqui na introdução, o ideal é que você coloque 2 teses. Veja no exemplo. O aborto no Brasil é um grande tabu. Tese 1. Você está afirmando que o aborto é um grande tabu. Agora, a tese 2, relacionada com a tese 1. Apesar de haver uma vasta quantidade de mulheres que sofrem com a falta de assistência médica regular e acabam recorrendo ao aborto clandestino, expondo sua saúde e correndo risco de morte. Você está afirmando que existe muitas mulheres que não têm assistência médica e que recorrem ao aborto clandestino. Agora, você vai pular para o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que você vai trazer todo o fundamento para a sua tese da introdução. Entendeu? Então, se você tem 2 teses na introdução, divida o seu desenvolvimento em 2 parágrafos. Coloca no primeiro parágrafo a explicação da primeira tese, no segundo parágrafo a explicação da segunda tese, tá? Então, na minha primeira tese, lá na introdução, foi... Lá na introdução, a gente colocou que o aborto é um tabu no Brasil. Agora, aqui no desenvolvimento, no primeiro parágrafo, nós vamos explicar por que é um tabu e trazer dados estatísticos. Veja bem. Segundo uma pesquisa realizada pelo G1 em 2021, 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade onde a mulher mora. Pacientes percorrem mais de 1.000 quilômetros para não terem sua reputação exposta. Então, digamos que você continue falando ainda, para não ser ridicularizada, para não sofrer o preconceito da sociedade, enfim. Aí você vai discorrer sobre o tema, mas repare que aqui é só um exemplo para você ver como que é fundamentado a tese, ok? Feito isso, você vai para a conclusão. A conclusão é a parte que você vai finalizar o seu tema. Você vai retomar a sua ideia, vai reafirmar e vai trazer uma solução. Então, por exemplo, portanto, tendo em vista que 4 a cada 10 mulheres sofrem o preconceito pela sociedade e têm sua reputação difamada mesmo que realizando o aborto legalmente, é evidente que o Estado brasileiro deveria intervir na educação social, criando campanhas informativas e de assistência. Então, observe que
Aqui, portanto, é uma conjunção conclusiva, tendo em vista que 4 a cada 10 mulheres já é um dado estatístico que você citou no desenvolvimento, que está reafirmando, confirmando e dando credibilidade para a sua tese. E depois você concluiu, né, colocando uma solução, que é a intervenção do Estado brasileiro, promovendo campanhas de assistência e educação social, para que as mulheres que têm que passar pelo aborto, ainda que legalmente, não sofram tantas consequências como sofrem atualmente. E essa é a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que essa aula tenha te agregado muito conhecimento e que você consiga realizar o seu grande sonho, que é conquistar a sua vaga. Até mais! A gente se vê por aí. Tchau, tchau!